Olá, estamos aqui para a nossa 12ª aula do nosso curso de Física Matemática, ainda no tema Teoria de Distribuições. Na última aula, nós apresentamos o conceito de derivada de uma distribuição, em geral, certo? Nós vamos ter exercícios sobre isso, para a gente trabalhar um pouco mais esse conceito, mas eu vou querer apresentar aqui mais um conceito teórico, que é aplicar essa ideia à delta de Dirac. Vamos ver quem é a derivada da delta de Dirac. A expressão é muito simples, porque o procedimento é usual, né, é o mesmo para toda e qualquer distribuição, mas cabe uma interpretação muito interessante quando a gente calcula a derivada da delta de Dirac. E, além disso, nós vamos perceber que, agora que nós sabemos que nós podemos ter sucessivas derivações no sentido de distribuição sem ter nenhum problema, isso nos dá uma ferramenta para que nós possamos, em algum sentido, decompor uma função vista como distribuição, como uma soma de distribuições com diferentes graus de regularidade. É uma expressão muito interessante que automatiza alguns procedimentos. Quando a gente trabalha com a delta de Dirac de uma forma muito ad hoc, muito, aqui eu coloco algo ou não, sem ter expressões explícitas, a gente pode esquecer desses termos. Então, o objetivo da parte final da aula é a gente ter uma descrição sistemática desse comportamento. Vocês vão ver lá do que eu estou falando. Então, vamos lá. Estamos continuando aqui dentro da seção de propriedades de distribuições, e, em particular, estamos dando continuidade a esse tema de derivada de uma distribuição. Muito rapidamente, para a gente ter alguma coisa para a gente olhar aqui, né? Nós vimos que se nós tivermos uma distribuição, né, pertence ao nosso dual topológico. Para simplificar a nossa vida, pessoal, a gente está falando aqui de funções teste nos reais, tá? Funções teste nos reais. Então, aqui são funcionais, são, né, contínuos, são distribuições nos reais, porque quando a gente colocar linha aqui, como nós colocamos na aula passada, a gente não tem dúvida o que isso quer dizer, certo? No caso de uma função localmente integrável, a gente é uma função dos reais nos reais, d dx. Claro que isso aqui não é exatamente d dx, porque oficialmente eu nem teria um x na minha distribuição t. Mas aqui a linha está muito claramente se referindo à derivação em relação a uma única variável, tanto que a gente viu na aula passada que nós definimos essa derivada de distribuição como sendo o oposto da ação da distribuição subjacente na derivada ordinária da função teste h em questão. Tá? Então, isso aqui é d dx na h. Quando nós tivermos funções teste do Rn nos complexos, nós não vamos falar mais em d dx, mas vamos ter que falar em del x, del y. Só que esses casos vão ficar para a aula que vem, tá bom? Então, aqui, nós não temos dúvidas sobre o que seria isso aqui, estou só repetindo. E a iteração desse procedimento geraria sucessivas derivadas da nossa distribuição T. E todas elas são novas distribuições, certo? A gente percebe que, aplicando sucessivamente esse procedimento, aqui é 1 grau de derivada no sentido de distribuições, apareceu um sinal menos. E entrou uma derivada aqui. Se a gente for fazendo isso sucessivamente, aumentando a ordem da derivada da nossa distribuição, vão aparecer sinais alternantes aqui e sucessivas derivadas em H. Notem que a gente não precisa fazer nenhuma hipótese a mais, porque funções teste, pessoal, são C infinito. Elas são infinitamente diferenciáveis. É que, além disso, elas têm aquela história do suporte compacto. Só que eu posso derivar quantas vezes quiser. Então, não preciso de hipótese nenhuma nova para afirmar essas expressões aqui. Bom, elas vieram da aula passada. E, na verdade, nós estávamos na aula passada desenvolvendo uma série de exemplos. Nós acabamos lá com um terceiro exemplo, bem longo e complicado, né? Em que nós derivamos o log do módulo de x e vimos que o resultado era o valor principal de Cauchy. Só que, então, eu quero continuar aqui também aquela sequência de exemplos para eu dar um quarto exemplo. O quarto exemplo é a derivada da delta. E, de uma forma que pode ser surpreendente para muitos de vocês, a derivada da delta tem algo a ver com um dipolo elétrico. Pessoal, lembrem-se, quando a gente estuda em eletromagnetismo, ou mesmo numa física 3 básica, existe o conceito de um dipolo elétrico finito, em que você tem um par de cargas opostas
mas de mesma magnitude, certo? Separadas por uma certa distância, isso é um dipolo finito, e existe a noção de um dipolo elétrico pontual, é um processo limite, em que a magnitude das cargas vai para infinito, mas a distância entre elas vai para zero, com um princípio de conservação, né? Carga que tende a infinito, né, em magnitude, vezes distância que tende a zero, às vezes tem um fator 2 ali envolvido, tá? Mas isso é irrelevante, fica preso numa constante. Então, nós temos lá em eletromagnetismo o conceito de um dipolo elétrico pontual. Parece quase uma contradição, porque se eu tenho dois objetos, como é que eu vou estar num ponto só? Mas é um processo limite, certo? Polarização em eletromagnetismo é um momento de dipolo por unidade de volume, quando você integra num volume, tá bom? Então, a relação aqui da derivada da delta com o dipolo elétrico vai ser algo relativo a um dipolo elétrico pontual. Tem um processo limite. Vejamos. Antes de mais nada, o que pode ser a derivada da delta de Dirac? Não tem dúvida. Tem que obedecer esse princípio aqui em cima. Essa é a derivada de qualquer distribuição. Então, a ação da derivada da delta de Dirac, que eu sei que é uma distribuição, porque toda derivada de distribuição é uma distribuição, certo? Ela é dada para toda e qualquer distribuição regular ou não, como sendo o oposto da ação da distribuição original vezes a derivada da função teste em questão. Ora, mas se a delta Dirac usual, centrada na origem, age na derivada de H, eu vou reproduzir a derivada de H na origem, certo? Com o sinal menos que veio da definição. Notem que se a gente escrever uma forma integral, uma representação integral, imaginando que nós teríamos uma função localmente integrável, não é o caso, é a mesma coisa da delta, nós nos deparamos com uma expressão que já apareceu na nossa vida, quando nós estávamos resolvendo exercícios com derivadas funcionais, tá bom? Então, tudo bem. Físicos normalmente não escrevem isso, físicos já escreveriam isso aqui como sendo a definição da derivada da delta. Nada de novo no front. Isso aqui é padrão. Tá? A gente estaria escrevendo mais ou menos a mesma coisa para toda e qualquer distribuição. Tá. Só que, vamos tentar imaginar o seguinte, a gente tem um desenho que representa a função delta de Dirac, que não é função, que na verdade nem existe, né? A gente tem desenhos para essas coisas. O que seria um desenho esquemático, sugestivo, para a derivada da delta de Dirac, se ela fosse representável por uma função localmente integrável? Vamos imaginar, então, pessoal, do mesmo jeito que a gente tem aquelas sequências delta de Dirac, em que nós efetivamente temos funções localmente integráveis, que num processo limite fazem com que as integrais convirjam para a integral da delta, a gente pode pensar assim, ó. Vamos ver o que a gente tem aqui. Pessoal, eu vou querer desenvolver essa intuição via sequências aqui com vocês, desenhando 4 gráficos, 4 representações. Essa é a primeira, tá? Você pode imaginar, poxa, começa da esquerda, né, professor? Não, mas eu quis fazer um ciclo assim, ó. A gente vai evoluir daqui para cá, seguindo essas setas aqui em rosa. Pessoal, o que seria essa função em verde aqui? É uma função? Essa aqui em verde é uma função. Ela não é diferenciável, mas ela é uma função. Então, essa aqui em verde, por exemplo, poderia ser a função f de x igual a 0 na reta real negativa, certo? Na semi-reta real negativa, igual a x na x maior ou igual a 0. Tudo bem? Então, ela não é diferenciável. Se eu pudesse pensar em aproximações suaves por isso aqui, eu poderia ter uma representação como essa aqui vermelha. Tá bom? Notem que essa vermelha poderia ser diferenciável. Tá? Beleza. Pessoal, imagina que a gente toma a derivada dessas duas funções, ou da vermelha ou da verde. Vocês vão dizer que na verde eu não posso tomar derivada em qualquer lugar, e é verdade, porque a gente tem um bico aqui. Mas a gente chega em algo que é praticamente a heaviside se nós omitirmos aquele ponto problemático, que seria a origem. Concordam comigo?
Em termos de uma aproximação suave, se eu estivesse pensando numa sequência, e pegasse um termo avançado na sequência, a gente pode derivar esse cara aqui, e a gente obteria alguma coisa parecida com essa aqui em vermelho, ó, esquematicamente. Derivada zero, e depois uma derivada constante. Eu estaria indo assintoticamente para uma reta. Com uma mudança rápida. Então, a gente teria alguma coisa assim. Esse formato sigmoidal aqui. Tudo bem? Maravilha. Agora eu quero derivar novamente. Estamos pensando no sentido de funções. E não de distribuições, certo? Distribuições não tem esses gráficos, oficialmente falando. Se a gente derivar essa função aqui em verde, ora, é claro que tem algo que acontece muito esquisito aqui na origem, mas aqui a derivada seria zero, aqui seria zero, e tem um salto maluco aqui. A gente aprendeu a dizer que isso aí é um salto para o infinito, notem que tem essa seta aqui. Então, uma seta verde como essa vai representar a delta de Dirac, que a gente sabe que é uma distribuição, que não é uma função de verdade para estar no integrando, tá bom? Claro que ela é nula para x diferente da origem. Se você tivesse preocupado em algo que evitasse efetivamente os infinitos, você poderia derivar essa curva aqui em vermelho. E a gente teria uma aproximação aqui bem marcada, concentrando a nossa atenção na origem. Claro, a gente imagina uma sequência de funções como essas aqui, que ficariam cada vez mais agudas, cada vez mais concentradas na origem, para que dentro de uma integral dessem, né, a origem é uma integrais que convergiria para o valor da função teste na origem. Beleza. Vamos tentar pegar uma intuição sobre a derivada da delta aqui, então, tá? Só que, ó, não vai fazer muito sentido vocês pensarem em derivar essa seta para o infinito que simboliza o comportamento da delta de Dirac, certo? A gente tem que pensar numa construção parcial como essa aqui. Se tivesse uma função localmente integrável associada a isso. Não é possível no infinito, mas antes de eu fechar o limite, né, teríamos uma representação assim. Qual seria o gráfico da derivada dessa função vermelha aqui, pessoal? Zero, positivo, zero, negativo e depois zero. Então, nós temos um comportamento como esse aqui em vermelho. Tá? Notem que nós teríamos anulamentos aqui da derivada na origem e para o menos e mais infinito, mas nós teríamos valores máximos para essa em módulo, né? Para a derivada aqui, que tem a ver com os pontos de inflexão. Ó. A derivada zero, sobe, 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 sobe. Tem algum ponto de inflexão aqui em que a derivada é positiva, mas vai começar a diminuir. Então, em algum ponto aqui fora da origem, existe uma derivada de valor máximo, sem pôr módulo. E aqui, ó, em algum ponto aqui, tem uma derivada de valor mínimo. Então, esses caras aqui. Então, a gente percebe que no processo limite, em que isso aqui se aproximaria da delta de Dirac em verde, esses caras aqui vão ficando cada vez mais altos e cada vez mais próximos da origem. Esses dois picos aqui, esse pico e esse antipico. Nós vamos representá-los simbolicamente por essas duas setas em verde aqui. Eu não estou dizendo que a delta de Dirac é exatamente duas... perdão, eu não estou dizendo que a derivada da delta de Dirac é exatamente uma mistura de duas deltas, mas a gente percebe que tem algo intuitivo ligado a isso, certo? Então vamos lá. Então nós fizemos aqui sucessivas derivações, tá bom? Vamos ver de novo quem que é a nossa derivada da delta de Dirac. Ué, derivada da delta de Dirac é menos a derivada da função teste, qualquer que seja a função teste alimentada, na origem. Pessoal, vamos escrever o valor dessa derivada de um jeito diferente. Que jeito diferente? Vamos escrever isso como um limite de epsilon tendendo a zero de quem? Do valor da nossa função teste, um pouquinho à direita da origem, menos o valor da nossa função teste, um pouquinho para a esquerda da origem, dividida pela separação entre esses dois pontos. Pessoal, isso não é a definição de uma derivada, certo?
Notem que nós poderíamos até, eventualmente, se não fosse, né, uma função teste, podíamos ter até uma H que não tivesse nem mesmo definida na origem, tá? Então, isso aqui não pode substituir a definição de uma derivada em um ponto, porque ela nem está prestando atenção no que acontece no próprio ponto. Porém, do jeito como isso aqui foi construído, quando existe o limite H' em zero, o resultado desse limite aqui tem que ser a derivada de H em zero. Então, eu quis dizer isso aqui, ó, não define a derivada, mas acha o mesmo valor. E aqui é um escalar, eu quero reproduzir esse escalar. Tá bom? Então, é esse limite para uma derivada de uma função teste. Tá? É um limite de cálculo 1. Ok. Agora a gente vai fazer o seguinte. Agora nós estamos vendo a função teste em certos pontos, e não a sua derivada num certo ponto. Então, a gente vai desfazer esse escalar aqui e esse escalar aqui, e vamos expressá-los assim, ó. Deixa o menos limite aqui, tá bom? Só que eu vou dizer que a imagem de H em epsilon sobre 2 é delta de x menos epsilon sobre 2, é uma delta Dirac centrada em epsilon sobre 2, positivo, atuando como um funcional, como uma distribuição em H. Certo? H de epsilon sobre 2 é essa delta engolindo essa H. Ora, mas eu tenho diferença de 2 Hs. Faz uma combinação linear aqui, ó. Nós temos todo esse termo aqui, logo depois da abertura desse parênteses angular, e até a vírgula, isso é uma distribuição. Essa enorme distribuição, agindo em uma função teste, nos gera esse argumento do limite. Tudo bem? Então, a gente fez aparecer aqui um pareamento de um funcional, uma distribuição, com a função teste H. Tá bom? Então, a gente está vendo que tem algo centrado aqui em dois pontos ligeiramente deslocados da origem, como tínhamos aqui. Tá bom? Nós podemos interpretar 1 sobre epsilon multiplicando cada delta como sendo uma carga elétrica de um dipolo elementar. A gente não via que quando a separação entre as cargas positiva e negativa de um dipolo tendesse a zero, a magnitude de cada carga não deveria tender para infinito? E, além disso, o produto da magnitude de cada carga, que é 1 sobre epsilon, vezes a separação espacial, que é epsilon, não deveria ir para uma constante? Pessoal, nós estamos trabalhando aqui um dipolo unitário. Se você quisesse um momento de dipolo em magnitude arbitrária, seria aqui P, escalar sobre epsilon. Aqui é um dipolo elétrico de magnitude unitária, porque a carga 1 sobre epsilon vezes a separação espacial epsilon é uma constante. Tá bom? Então, notem. Imaginando que nós temos um bom comportamento aqui, e nós temos, porque distribuições são mais suaves do que funções, nós podemos considerar que esse menos limite, ele também entra aqui na brincadeira, se junta ao nosso funcional, e nós estamos vendo que a ação em H, não é da derivada da delta Dirac, se esse menos limite entrar aqui, tem um grande objeto agindo em H. Este grande objeto é a derivada da delta de Dirac e teria a expressão limite de epsilon tendendo a zero de 1 sobre epsilon vezes essa diferença de deltas. Notem que o sinal menos foi absorvido para alterar a ordem desses dois caras aqui, tá? Então, o x mais epsilon sobre 2 veio parar antes, com sinal positivo, e o outro cara veio parar aqui com o sinal trocado. Bom? Então, nós podemos interpretar, em algum sentido, a delta Dirac como sendo algo que tem... A derivada da delta Dirac, perdão, como sendo algo que tem a ver com uma combinação de deltas Dirac, ou que um dipolo elétrico tem a ver com uma superposição de cargas elétricas de sinais opostos, separadas, mas que tendem a ficar cada vez mais próximas. Tá bom? Então, não, você não vai fazer contas com delta,
com derivada da delta Dirac, escrevendo esse limite. Isso aqui é uma interpretação, tá bom? Deixa eu só representar o seguinte. Por causa dessa inversão de sinal aqui, ó, é como se a gente estivesse colocando agora a carga positiva na carga, né, no objeto pontual, que estaria na posição negativa, tá, pessoal? A carga 1 sobre epsilon positiva, eu chamei aqui de Q+, está na posição menos epsilon sobre 2. E a carga negativa, menos 1 sobre epsilon, está na posição positiva. A gente lembra que a gente escreve x menos 1x0, não é isso? Para dizer que a delta Dirac tem uma posição em x0. Então, só para ficar aqui algo bem explícito, esse dipolo seria um dipolo orientado ao longo do eixo x na direção negativa de x, tá? De magnitude unitária. Consequências para isso? Por exemplo, quando a gente integra densidades de carga, nós temos certos resultados. Tem lei de Gauss, você está numa superfície. Isso em muitas dimensões, né? Pode ser que dê zero ou não dê zero, certo? Ou você tem que somar as cargas que estão ali dentro, na lei de Gauss. E quando você trabalha com polarizações também. Agora, do mesmo jeito que cargas pontuais são um tipo de degeneração de densidades contínuas de carga, dipolos elétricos pontuais são um tipo de descrição degenerada de polarizações, de distribuições de momento de dipolo por unidade de volume, quando você tem um dipolo muito concentrado em torno de um volume muito pequeno fisicamente, que a gente vai dizer, né, representar abstratamente como um dipolo elétrico pontual. Então, expressões de eletromagnetismo envolvendo dipolos pontuais, formalmente, deveriam apresentar algo do tipo delta ou derivada de delta, tá? E, às vezes, nós trabalhamos isso em física de uma forma muito ad hoc. Agora põe o resultado ou não põe o resultado, nós vamos ter expressões que automatizam isso, tá bom? Isso é só uma introdução. Tem uma referência adicional na página da disciplina para estudar essa questão do dipolo elétrico. Depois vejam lá, tá como algo optativo, tá bom? Para quem quiser se aprofundar. A outra ideia que eu quero apresentar para vocês, acho que eu preciso acelerar um pouquinho, mas vamos ver se é possível, é derivada de função descontínua, tá bom? Pessoal, de novo aqui, como a gente acabou de ficar, não vamos estar com funções teste do Rn nos complexos, não. Vamos ficar aqui nos reais. Vocês vão ver por quê, porque minha descrição vai ficar mais fácil. Então, vamos trabalhar aqui com distribuições sobre funções teste na reta real, tá bom? E eu quero estudar o que a gente chama de uma função seccionalmente diferenciável. O que é uma função seccionalmente diferenciável, pessoal? É uma função de classe C1 diferenciável, só que por partes. Tá? Então, ela vai ter um número finito de descontinuidades. Quem vai fazer o papel da minha f vai ser uma função como essa aqui em laranja. Então, com exceção de um certo conjunto de pontos de descontinuidade, como esses dois genéricos, AI e AI mais um que eu indiquei aqui no desenho, a nossa função é suave. Perdão, quando eu digo suave, normalmente eu estou imaginando ser infinito, né? A minha função é diferenciável. Nesse primeiro momento, eu só exijo que ela seja diferenciável. C1. Tudo bem? Então, essa é a minha função f aqui, é seccionalmente diferenciável. Um número finito de descontinuidades. O que eu vou querer fazer com ela? Primeira coisa que eu quero construir. Notem que para qualquer função seccionalmente diferenciável, formalmente, eu poderia construir uma nova função ela não vai ser completamente C1, certo? Porque eu ainda posso ter pontos onde a derivada não existe. Mas eu tenho como construir uma função contínua com ela. Notem que uma função seccionalmente diferenciável não precisa ser contínua, como vocês estão vendo aqui. Agora, eu consigo fazer uma construção em que eu faço ela virar contínua. Por exemplo, a gente tem esses vários trechos de diferenciabilidade aqui na F. Imagina que a gente tem janelas deslizantes para emendar. Eu tenho um salto aqui, puxa isso aqui para baixo e toca. Tá? Não necessariamente eu vou tocar aqui e aqui simultaneamente, mas não tem problema. Esse aqui veio para baixo, mexe a outra parte. Então, você poderia imaginar uma colagem dos diversos trechos, intervalos, em que a F seria diferenciável e contínua, e você emenda essas coisas aqui para formar uma G
contínua. Tá bom? Eu coloco aqui que, em princípio, parece ter uma arbitrariedade, porque podia ser que essa G que eu formasse estivesse aqui em cima, como eu desenhei. Mas não vai ser exatamente isso que eu vou fazer, tá, pessoal? Eu chamei aqui de ajuste, porque eu deveria pegar esse trecho esquerdo dessa minha G, pelo menos na expressão que eu vou escrever daqui a pouco, e alinhá-lo com o começo da minha expressão. E aí, aqui ela seguiria. Tá bom? O que eu quero fazer com isso? Primeira coisa, eu disse aqui, eu batizei de ômega o conjunto finito de pontos de descontinuidade da minha F. Tá bom? Aí eu escrevi aqui o que eu falei para vocês. Vamos imaginar uma função contínua G, note que ela se tornaria contínua, colando os pedaços. Só que aí a última coisa que eu falei é vamos impor que a G coincida com a F à esquerda do primeiro ponto de descontinuidade. A gente começa lá pela esquerda. Bom? Então, a G que eu vou querer pensar na expressão daqui a pouco não é essa que vocês estão vendo aqui. Ela deveria começar aqui. Eu quis deixar essa G aqui no alto sem esse ajuste para facilitar a nossa visualização. Tá bom? G é contínua. Tá bom. Agora, olha só o que eu vou fazer. Pessoal, quando a gente tem essas expressões mais e menos, na verdade, a gente teria duas expressões juntas, tá bom? Então, ó, eu vou chamar de F de AI mais, imagina só o símbolo de cima, o limite de F de X, quando X tende a AI, ao ponto aí, pela direita, mais. Pessoal, é um limite da função pela direita. Por exemplo, seria essa ordenada aqui, nesse ponto aí. Porque quando eu venho pela direita, eu chego nesta altura aqui. Ora, se eu usar o sinal menos, é quando eu faço o limite da minha função pela esquerda. Eu usaria o menos. X tendendo a AI pela esquerda. E aí eu teria essa ordenada aqui. Essa altura. Não pus aqui no desenho. Talvez pudesse ter posto. Tá certo? Mas iria sobrecarregar esse desenho aqui. Tá? Então, nós podemos definir o salto que a função seccionalmente diferenciável f dá no ponto aí da seguinte forma. Limite lateral do ponto aí, né? Quando eu me aproximo do ponto aí pela direita, menos a imagem da minha função quando eu chego no mesmo ponto pela esquerda. Eu vou batizar isso de sigma i zero. I quer dizer que eu estou olhando para esse iésimo ponto de descontinuidade. O zero é porque essa é a zeroésima derivada de f. Eu estou procurando saltos em f. Pessoal, a gente vai generalizar isso daqui a pouco. Olha só o que a gente pode escrever. Eu posso até fazer algum outro tipo de construção, pessoal, mas eu acho que isso aqui já é suficiente. A f, pessoal, pode ser escrita como a g mais uma série de saltos em diferentes pontos, modelados pela função descontínua de Heaviside. Pessoal, a Heaviside salta de 0 a 1 na origem, mas quando a gente põe x menos AI, você quer dizer que ela é nula à esquerda do iésimo ponto de descontinuidade e é 1 à direita. Então, ó, se a gente chegou se a gente estiver antes do primeiro ponto de descontinuidade, que seria o A1, a F e a G coincidem. Quando você estiver entre o A1 e o A2, só um desses termos dessa soma vale, porque só uma das Heavisides vai estar valendo 1, as outras ainda vão estar valendo 0. Então, nós teremos o primeiro salto. Então, a gente vai ter a imagem da nossa F, sendo a imagem da G, mais um primeiro salto. Lembrem que a G estaria aqui, tá? E aí ela viria aqui. Só que eu desloquei todo mundo para cima com um salto. É essa primeira levantada da G que estaria aqui embaixo para fazer esse trecho aqui em laranja na F, pessoal. Notem que saltos podem ser negativos, tá? Chego no próximo ponto de descontinuidade, além do primeiro salto que eu dei, eu devo dar um novo. Aqui eu tenho um outro salto, seria o sigma i mais 1, de 0. De 0 porque eu estou olhando a função e não as suas derivadas. Então, notem que aqui essa superposição de Heavisides, de funções de grau, vai sucessivamente introduzindo os saltos necessários. Então, a nossa F não é contínua,
mas ela é uma soma de uma função contínua com uma função descontínua. E essa função descontínua vai, digamos assim, incorporando os saltos à medida que isso é necessário, à medida que a gente vai andando na reta real e a gente se encontra com os pontos de descontinuidade. Tá bom? Então, esse aqui foi a primeira ideia que eu quis dizer de nós expressarmos uma distribuição como uma soma de elementos com diferentes graus de regularidade, contínua com descontínua. Professor, mas isso é uma função, não é uma distribuição. Ah, pessoal, calma lá. Eu posso construir distribuições com funções, quando elas são localmente integráveis, não é? Então, olha só. A gente vai usar a letra F, pessoal, como a gente já tem feito, para denotar tanto a função estudada ou a sua distribuição. Tá bom? F' pode denotar a derivada usual da função f, no sentido de funções que vocês já conheciam. Mas é óbvio que se eu disser que eu tenho uma função f', ela não inclui no domínio os pontos de descontinuidade. Ela vai ser indefinida no que eu chamei de ômega, que é o conjunto dos pontos de descontinuidade. Ela perde pontos. Deixa eu voltar para o dipolo lá de 2 páginas atrás, só para ficar claro o que eu quero dizer aqui para vocês. Ó, estão vendo que quando eu derivei essa função em verde aqui, eu excluí a origem? Normalmente, quando a gente faz a heaviside, a gente atribui alguma imagem aqui na origem. Essa aqui ficou sem. Então, isso é ilustrativo do que eu quero fazer lá com F'. Voltar lá para onde a gente estava. Então, F' pode ser a derivada usual de F, mas ela tem menos pontos no domínio. Ela está excluindo o ômega do domínio. Só que a gente também pode usar F' para denotar a distribuição F', que é a derivada da distribuição F. O contexto vai deixar claro, a gente tem que se acostumar com isso, tá bom? Em teoria de distribuições. Agora, se essa derivada usual F', mesmo perdendo pontos no domínio, se ela for localmente integrável, ela pode definir uma distribuição regular, pessoal. Aqui, isso é algo que pode gerar muita confusão. Vamos lá. Olha só. Olhem para essa integral aqui. É uma integral. Eu engulo funções teste. Eu estou usando a derivada usual da f aqui, ó, f'. Beleza? Pessoal, essa função não preenche toda a reta real. Tem os pontos onde essa derivada não existe. Só que isso não importa. Um conjunto finito, ou mesmo que fosse infinito, mas enumerável, de pontos de descontinuidade, não afeta a existência da integral. Então, aquele conjunto de pontos de descontinuidade não faz falta na construção desta integral aqui. Essa distribuição regular, porque ela está envolvendo uma função que eu imagino localmente integrável, dada por essa representação integral, isso é uma distribuição. Eu vou dizer que essa distribuição vai ser denotada por F' entre chaves. Tá bom? É uma função que tem alguns buracos e acabou, eu não estou definido em alguns pontos. Ela é mais suave. É por isso que ela dá origem a uma distribuição regular. Então, eu tenho uma distribuição regular que eu chamo de F' entre chaves. E ela é dada dessa forma aqui. Ela não deve ser confundida, com a derivada F' em distribuição, no sentido de distribuições, da distribuição F original. Porque nessa aqui, como distribuição, eu tenho os saltos. Então, vamos ver. Olha só. Quando a gente fez aquela construção lá de F, de G contínua, notem que as derivadas delas coincidem em quase toda a parte. Por que eu tenho que dizer que é quase toda a parte? Pessoal, a F' não está definida nos pontos ômega. Podia ser que a G' tivesse. Porque podia ser que eu tivesse um casamento perfeito quando eu colasse aqueles dois pedaços. E podia ser que a G, que é contínua, tivesse a derivada existindo em um daqueles pontos. Não é provável.
quando a gente pensasse num ensemble de funções. Mas eu preciso ser preciso aqui para dizer que, então, as derivadas de f e g no sentido de funções são iguais em quase toda parte. Mas eu tenho o seguinte conceito, pessoal. Se eu tivesse com f' ou com g' aqui, eu tenho a mesma distribuição, porque esses eventuais pontos de discordância não mudam essa integral. Então, embora eu tenha que dizer que a igualdade entre f' e g' é apenas em quase toda parte, pode ter um ou outro ponto de diferença, eu não tenho dúvida que as distribuições regulares induzidas por essas duas funções são iguais, porque elas vão engolir funções teste e vão dar o mesmo resultado, elas vão ser expressas pela mesma integral. Tá bom? Então, agora, olha só o que a gente vai fazer. Se vocês acreditaram naquela minha expressão anterior, de que a minha função seccionalmente diferenciável é a soma de uma função contínua mais uma descontínua que incorpora os saltos sucessivamente à medida que a gente vai andando na reta real, se nós derivarmos essas expressões no sentido de distribuições, ou seja, ao invés de pensar numa f, eu penso na distribuição regular que teria essa f como núcleo de integração. A mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui. Se eu passo a interpretar essas funções como distribuições e derivo no sentido de distribuições, eu vou ter a distribuição f' aqui, correspondente a esse termo. Pessoal, aqui eu vou ter uma distribuição regular, que é essa entre chaves. É uma distribuição regular, porque ela foi dada assim. Eu não sei, eu não estou dizendo que eu chegaria numa distribuição regular pegando a distribuição f e a derivando. Mas essa distribuição, né, que é a derivada da distribuição f, ela vai ter uma parte regular e uma outra parte que virá da derivada de distribuição desses termos. Só que nós sabemos que derivada de Heaviside são deltas de Dirac. Pessoal, a gente estaria dizendo que a nossa função com saltos seria uma, digamos assim, teria uma função localmente integrável, se a gente fosse tentar representar como função, e nós estaríamos somando um monte de setinhas para cima e para baixo com essas delta Diracs aqui. Nós estamos expressando uma distribuição arbitrária como soma de uma parte regular com uma outra parte singular. Eu acho que vocês vão ter muitas dúvidas aqui. Eu preciso que vocês reflitam sobre isso. Eu posso ajudar vocês com as dúvidas daqui a pouco. Só que eu vou completar, vou finalizar a aula, até pelo tempo que a gente tem, fazendo uma generalização disso. Tá? Ó, o ponto crucial é entender por que essa distribuição não é igual a essa. Tá? Essa foi construída para ser uma distribuição regular. Essa é a distribuição da F original, com os seus saltos. Essa aqui poderia ter sido induzida da G que não tem saltos, pessoal. É um objeto suavizado. É uma distribuição, mas é suavizado, tanto que ela é uma distribuição regular. Vamos generalizar isso. Agora nós temos uma equação, com certeza, no sentido de distribuições. A equação acima podia ser entendida no sentido de funções e também no sentido de distribuições, porque funções geram distribuições. Agora, essa aqui abaixo é uma equação no sentido de distribuições. E, claro, ela admite novas derivadas, no sentido de distribuições. Qual é o resultado? Se nós derivarmos mais uma vez, pessoal, nós vamos precisar ter que considerar saltos nas derivadas agora. Então, ó, sigma im será o salto na mésima derivada da função f no ponto AI. Então, limites laterais agora, não na função original, mas nas suas derivadas usuais. Pode ser que eu tenha saltos nas derivadas. Então, por isso que a gente tinha representado sigma i zero antes, porque era a diferença das funções. Ou, digamos, né, derivadas de ordem zero, eram as próprias funções. Eu preciso dessa notação aqui, porque se eu derivar, no sentido de distribuições, essa equação aqui, eu vou chegar nessa aqui embaixo, ó. A segunda derivada de f no sentido de distribuições
vai ser a distribuição regular induzida pela segunda derivada de f no sentido usual de funções. Tá? Eu calculo a segunda derivada da f no sentido usual e excluo todos os pontos onde dá problema. O que sobra é uma função bem comportada e tem uma distribuição regular associada a ela. É isso que eu coloco aqui. Só que agora, olha só o que vai aparecer aqui. Nós temos, do mesmo jeito que, como é que eu posso dizer para vocês, que derivar a f gerou uma parte regular e uma parte singular, derivar esse objeto aqui me dá esse objeto regular e pode me trazer algo singular como o que eu tinha antes. Só que o que eu já tinha tem que ser derivado. Então, notem, deriva uma distribuição qualquer, mesmo que seja regular, vai sair uma parte regular e outra singular. Então, a derivada dessa vai dar origem a uma parte regular e uma parte singular com deltas. Notem a analogia desse cara aqui com isso. Só que agora eu não estou olhando para saltos nas funções, eu estou olhando para saltos nas derivadas. Ótimo. Só que esse objeto que já estava aqui esperando ser derivado também, ele dá origem, ó, nota que aqui é delta comum, ele dá origem a derivadas de deltas. Ele dá origem a derivadas de deltas, com essas constantes aqui sendo mantidas, ó. Esse derivado dá origem a isso mais isso. Esse somatório deu origem a isso. Derivadas das deltas. E eu poderia fazer isso quantas vezes eu quisesse. Só que notem, nós tínhamos aqui dois termos na derivada primeira no sentido de distribuições. Passamos a ter 3 termos quando fomos para a derivada segunda. Pessoal, nós vamos tendo cada vez mais termos aqui. Aqui eu pus uma expressão. Vocês devem analisar com calma para ver se eu fiz besteira ou não, mas eu acho que não fiz. Esse aqui é um somatório, pessoal, que dá conta de toda a parte singular que vai aparecer na mésima derivada da nossa distribuição f. Vai ter uma parte regular e uma parte singular. Mas mesmo essa parte singular, ela envolve a delta e suas sucessivas derivadas. Tudo isso é uma parte singular. É precisa muita reflexão aqui, tem muitos índices. Eu quero que vocês verifiquem que esses índices aqui não estão à toa. Notem que aqui, pessoal, vocês poderiam imaginar um zero, dizendo que eu derivei 0 vezes a delta de Dirac. 0 mais 1, 1. Aqui tem um 1 e aqui tem um 0 no salto, né? 1 mais 0, 1. Então, notem que aqui a gente tem termos gerais do tipo j-ésima derivada de uma delta, salto na m menos 1 menos j-ésima derivada, de modo que a soma desses camaradas dá a ordem da derivação que a gente está considerando menos 1. Tá? Analisem este padrão aqui para ver se isso é compreensível ou não. Esse final é bem difícil e o ponto conceitual é vocês entenderem que essas distribuições são distintas. Vamos às questões, eu vou encerrar a gravação por aqui.